alguns alunos mandaram mensagem, né, até no particular, alguns perguntando sobre a minha posição sobre a reforma protestante, por que eu não celebro a reforma protestante. Hoje, dia 31 de outubro, as pessoas estão celebrando a reforma protestante. Bom, por que eu não faço isso? A resposta é o seguinte: eu não confundo a importância de Lutero para a história com a importância de Lutero como um doutrinador. Como um doutrinador, para mim, ele, segundo a Bíblia, ele foi péssimo, né? Mas, como a história mostra que ele conseguiu reduzir o poder da Igreja Católica, porque antes de Lutero, a Igreja Católica falava, se os príncipes discordassem, teve caso do Papa excomungar o príncipe e o povo falar, e o príncipe não é mais um homem abençoado por Deus. Os filhos do príncipe se rebelarem. Então, quando o Papa falava, era um poder que ninguém podia discordar. Com Lutero, o mundo viu que eles podiam discordar do Papa. Então, a importância de Lutero, nesse sentido, é boa, tá bom? E também porque ele não seguiu o padrão da Igreja Católica de proibir a leitura da Bíblia, tá bom? Mas, doutrinariamente, eu não vejo importância em Lutero. E por quê? Primeiro porque quando você lê as 95 teses de Lutero, ele continua defendendo o purgatório. E o purgatório, irmãos, não tem outra definição. Quem acredita em purgatório está seguindo doutrina pagã. A Igreja Católica adotou o purgatório do paganismo. Porque todo paganismo, ele acreditava que a alma do homem podia ser purificada após a morte. Ok? Você podia fazer alguma coisa. Todo espiritismo, o espiritismo africano, a religião dos pagãos celtas, dos incas, dos astecas, dos maias, do povo que você encontrar no mundo, como essa religião nasceu na Babilônia, todos eles faziam sacrifícios pelos mortos, para beneficiar os mortos. A Igreja Católica adotou isso. Pois bem, Lutero, ele manteve essa doutrina. Como é que eu vou chamar Lutero de uma pessoa, doutrinariamente falando, importante para o cristianismo? Não. Eu não tenho outra resposta. Quem defende o purgatório, como Lutero continuou defendendo até o fim da vida dele, a Igreja Luterana até hoje defende o purgatório. Quem defende essa doutrina, ele é pagão. O cristão, quando ele vai no cemitério, ele não fala com a alma do morto, ele não vai ali para levar uma mensagem para tirar a alma daquele morto de um purgatório. Não, o cristão não faz nada disso. O cristão vai ali dar uma palavra para os vivos, ok? Mas cristão não fala nada para os mortos, para o morto, não faz oração pelo morto, porque a Bíblia diz que isso é abominação. E isso é estranho em Lutero. O próprio Calvino chamou isso de abominação e paganismo. Está no livro 3 das suas Institutas. Mas questionaram a ele. Mas Calvino, a igreja, no entender deles, a Igreja Católica, a Igreja de Deus, praticou, acreditou no purgatório, pregou o purgatório e pratica o culto aos mortos desde o seu nascimento, com Constantino. E Calvino respondeu: olha, eu não sei explicar, mas acreditar em purgatório e praticar culto aos mortos é paganismo. Na verdade, Calvino, ele viu que aquela doutrina estava errada, Lutero não viu, só que Calvino continuou ligado de alguma maneira à Igreja Católica, defendendo que ela continuou sendo a Igreja de Deus, mesmo praticando o culto aos mortos. Então, Lutero tem essa parte que eu acho péssima, tá bom? Que caracteriza ele. Eu não posso chamar ele de cristão. Bom, além disso também, eu estudo a história de Israel. Todo cristão ama a história de Israel. E Lutero, irmãos, ele infelizmente, ele chegou a escrever um livro dos judeus e suas mentiras. Esse livro está disponível na internet, você pode ler, onde ele defende a perseguição aos judeus, defende que sejam incendiadas as sinagogas, tá bom? E sejam mortos os judeus. Hitler, quando começou a perseguir os judeus, isso era na Alemanha luterana,
os protestantes, os luteranos, começaram a criticar Hitler. E Hitler falou, olha, eu estou fazendo o que o nosso Lutero, né, o alemão Lutero, falou para fazer, incendiar as sinagogas. Ele falou isso. Então, esse foi outro péssimo exemplo de Lutero. Um outro terceiro motivo que eu posso dizer é o seguinte: Lutero, irmãos, ele não compreendia o que Tiago falou sobre a importância das obras. Então, Lutero chegou a dizer que a epístola de Tiago não era inspirada por Deus, não tinha uma mensagem evangelística e que ela poderia ser rasgada e jogada no lixo. Foi a expressão que ele usou. Bom, por que Lutero está errado? Claro que ele está errado. Quem disser que Lutero está certo, né, não é cristão, porque a Bíblia que nós temos nas mãos, ela é a palavra de Deus, toda ela. Qualquer pregador que começar a falar hoje o que Lutero falou, você tem que chamar de herege, né? Você tem que chamar de herege. Bom, agora explicando, onde que Lutero errou? O apóstolo Paulo, ele diz que as obras não levam à fé, não levam à salvação, não levam à justificação. E Tiago diz que o homem, depois que ele já está justificado, depois que ele está salvo, ele muda de atitudes. Logo, ele tem obras diferentes. E Tiago diz, você me mostra a sua fé, ou seja, me mostra que você está justificado e está salvo pelas suas obras. Antes você andava todo errado, agora você não anda mais. Isso é uma harmonia perfeita. E Lutero dizia que Tiago estava em contradição com Paulo. Ele chegou a ponto de dizer, a minha doutrina, para ser aceita, Tiago tem que ser tirado da Bíblia. Mas na verdade Lutero está errado. E essa doutrina que ele diz que deveria ser aceita, não, era a doutrina da justificação somente pela fé. Então essa doutrina diz o seguinte: basta você ter fé para você ser justificado. E isso está errado. Se isso estivesse certo, os demônios seriam salvos, porque eles têm fé. Exatamente o que Tiago diz, que você deve ter fé e você deve mudar de vida. Ou seja, a mudança de vida, as novas ações, são as obras que Tiago fala. Então, eu discordo também desse ponto de Lutero. É por isso que eu não... Essa é mais uma das razões que eu não celebro, tá ok? Lutero, tá bom? Bom, um outro motivo, por exemplo, é o batismo de recém-nascido. Nós sabemos pela Bíblia, sabemos pela história, que o cristianismo ele exige confissão de fé. O batismo ele só deve acontecer, tá bom? Após a pessoa fazer uma confissão de fé, reconhecer os seus pecados e confessar a sua fé em Jesus. Quem fez essa alteração foi a Igreja de Roma. Tá bom? Isso aí foi adotado pela Igreja Católica, inclusive eles mandavam matar as igrejas que não reconheciam o batismo de recém-nascido. A Inquisição foi criada para matar essas igrejas. Okay? Foi criada para matar essas igrejas. Então Lutero, que inclusive perseguiu essas igrejas também, que eram chamadas de anabatistas, Lutero também manteve essa doutrina errada da Igreja Católica. E são muitas. Ele manteve também aquela doutrina da predestinação. Pegar a confissão de fé principal aí dos protestantes, que a luterana também acredita, que os anjos e os homens que pecaram fizeram isso porque foram predestinados por Deus. E resumindo, por que essa doutrina é inaceitável? Primeiro que essa doutrina era pregada pelos pagãos. Todos eles acreditavam no sistema de castas, tá bom? Em que os deuses determinavam o destino dos homens. Tá bom? Porque é a doutrina do horóscopo também. Tudo está determinado pelas estrelas, que são deuses. Tá bom? E na confissão de fé deles, então você veja, se os anjos que pecaram fizeram isso por ordem de Deus, qual o anjo que a Bíblia diz o nome dele? Né? Ou pela sua identificação, ele é chamado de querubim ungido. Por que ele pecou? Segundo Lutero, segundo os protestantes, segundo a Igreja Católica, ele pecou por ordem de Deus. Tá bom? Isso faria de Satanás uma vítima de Deus, irmãos. Então essa é outra doutrina de Lutero que eu não tolero. Isso faria de Satanás uma vítima de Deus.
porque ele deixou de ser o querubim ungido, o protetor, e se tornou o dragão, o destruidor, porque Deus ordenou. Isso em qualquer tribunal, em qualquer exame, Deus seria condenado como mandante do crime. E Satanás também como aquele que executou. Então, essa doutrina é inaceitável. Ela diz que Deus predestinou os homens a pecarem. Isso está errado. Então, como hoje é dia 31 de outubro e é dia da Reforma Protestante, como alguns me questionaram, eu deixei, então, resolvi gravar esse ponto aí para os irmãos, para os meus alunos. Amém?